Bem, nós estamos aqui com o canal Original, aqui com a Natália Braga, a nossa presidente, a primeira presidente eleita aqui da Câmara Municipal em Conceição de Macabu. Muito prazer. Você sempre muito atenciosa com a gente, né, Helene, né, Tom? Todas as vezes que a gente conversou com você, assumindo aí agora a presidência. Bom dia. Bom dia, Pedro Paulo. Bom dia, TV Eduque, toda a equipe aqui. É sempre um prazer receber vocês, receber ligações. A TV sempre muito atenciosa aqui com a gente, aqui em Conceição de Macabu e com essa Câmara Municipal. E aí, então, presidente, conta pra gente como é que foi essa eleição sua aqui para presidente da Câmara Municipal, a primeira mulher eleita aqui em Conceição de Macabu. Como é que aconteceu? Para mim é de grande importância, né? A cidade tem 70 anos de emancipação e a primeira mulher a presidir uma Câmara Municipal. A gente tenta fazer com todos os detalhes femininos, aquele olhar diferenciado do que se já teve aqui na cidade. E além da representatividade feminina, que é muito importante, a gente está aqui assumindo posições de poder para poder mostrar para todas as mulheres que todas nós somos capazes de assumir esses cargos importantes de representatividade na nossa cidade. Nós temos que sim participar cada vez mais das decisões, dos projetos da nossa cidade. E de certa forma eu estou aqui para poder fazer essa representatividade, para atrair mais mulheres para a política municipal, para a política nacional, e seja qualquer tipo de espaço que a mulher precise ocupar. Pois é, então a gente fala muito desse percentual da mulher na política, né? Mas a gente vê que nem sempre esse percentual ele se completa. Existe uma dificuldade muito grande, né, dessa interação, da introdução da mulher na política. E você pode certamente agora ter novos caminhos aqui para Conceição de Macabu, né? Exatamente. Há uma dificuldade muito grande da gente estar ocupando esses espaços realmente com mulheres. Há uma dificuldade da gente tentar fazer entender que as mulheres não têm que estar somente por cota, que elas têm sim a capacidade de estarem assumindo esses cargos, que elas têm a capacidade de alcançarem números de eleitores para estarem aqui representando. Então, assim, eu tenho esse trabalho de estar tentando trazer esse olhar da população e principalmente das próprias mulheres, que elas estejam se colocando numa posição de representatividade e não de cotas. Que é isso que eu fiz comigo, eu tive esse cuidado na minha candidatura, ter esse cuidado de estar entrando não só para cumprir legenda, não só para cumprir cota, mas realmente para estar sendo eleita e representando a minha cidade. Pois é, acho que isso que é importante, você sonhando agora. São 11 vereadores na Câmara, né? 11 vereadores. Você e mais 10 homens, isso, né? E como é que é essa relação sua, né? Uma mulher agora presidente, com 10 homens em seu redor, como é que você está lidando com isso? O que você pretende daqui para frente? Nós temos nossos desafios, né? Com certeza a gente enfrenta até mesmo um olhar diferenciado, mas eu sempre me coloco como de igual para igual, nem melhor, nem pior. A gente está sempre aqui tentando se colocar de igual para igual, para poder estar mostrando que a mesma capacidade que tem todos os homens eu também tenho. Então, mesmo que hoje assumindo um cargo de presidência, a gente continua no perfil de atender todos os vereadores, de fazer um elo para que todos se sintam assim com condições de trabalho. Então você tem então um mandato de 2 anos, né? E nesses 2 anos, o que você pretende chegar até o final do seu mandato aí? O que você pretende? O que você enxerga aí nesses 2 anos de mandato aqui na Câmara? A gente avalia muito o cenário, né, da cidade politicamente, que a gente pretende. Tenho minhas pretensões políticas que são maiores do que hoje estar na Câmara Municipal, sim, avaliando as condições do tempo, as condições de termos um cenário favorável para estarmos assumindo, porque o que eu tenho muito comigo é a gente não avançar a questão do tempo, a gente esperar o tempo certo, avaliar o tempo certo para poder avançar no que se é necessário avançar. Então, existe realmente algo muito maior para acontecer, né? Que é o que a gente espera, o que você espera com o seu mandato, que agora que mude muita coisa. E as suas aspirações, então, ainda são maiores, evidentemente. Com certeza. Tudo é uma construção. Deus sempre vai abrindo as portas e nos dá a oportunidade de estar lutando, né? E eu sou uma pessoa que gosta de lutar, corro atrás, não tenho medo de novos desafios. E a intenção é sempre a gente estar crescendo. Não crescendo por nós, não crescendo pelo cargo, mas crescendo para poder trazer para a nossa cidade o que ela merece.
é uma cidade pequena, uma cidade agradável, que eu acho que tem que ter um cuidado muito maior, que os moradores daqui merecem, uma cidade que não vejo uma dificuldade imensa de ser cuidada, por ser uma cidade interiorana, é uma cidade com uma cara diferenciada, de algo mais romântico, que a gente pode estar resgatando isso, pode estar trazendo algo para atrair até mesmo mais turistas para a nossa cidade, para que seja uma cidade referência, uma cidade modelo. Pois é, são 30 mil habitantes, vereador? 25 mil habitantes. 25 mil habitantes, né? Teve um censo agora, certamente vai crescer. Certamente vai ter alguma alteração. Vai crescer alguma coisinha aqui. Mas vamos entrar num assunto aqui agora que não tem como a gente, né, fugir desse assunto. Esse ano não haverá carnaval aqui em Conceição de Macabu, devido à tragédia que aconteceu aqui na cidade. Nós chegamos a divulgar o trabalho que a senhora mandou para a gente lá, do que aconteceu aqui, e a gente fica assim com o coração na mão, de longe, né? Mas com o coração na mão. Eu frequentei muito Conceição do Macabu desde minha época de infância aqui. Então não haverá o carnaval em função do que aconteceu, né, vereador? De fato foi uma tragédia imensa, algo que em Conceição de Macabu há muitos anos não acontecia. E a gente ficou assim, foi algo lógico, que surpresa, né? Uma catástrofe natural. Deixaram muitas pessoas desamparadas e com pouco tempo, né, com toda a sociedade ajudando, a população de Macabu caiu em campo, ajudou mesmo as pessoas que estavam mais necessitadas naquele momento, que a chuva não escolheu rico, não escolheu pobre, ela simplesmente veio devastando. Tivemos aí casos de morte na cidade, que é algo que foi mais lamentável para todos nós. E o carnaval, né, consequentemente, a gente não vai poder ter. A cidade ainda permanece em estado de alerta até março. Então, assim, passa do calendário do carnaval, então a gente não vai estar podendo fazer nenhum tipo de evento custeado pelo município. Sim, mas aí haverá um outro evento. Começa agora, você falou nesse final de semana. Isso, sexta, sábado e domingo, o SESC está fazendo aí um investimento na cidade de um evento que certamente vai cobrir o nosso... É o SESC que está realizando? É o SESC que está realizando. Que bom. E vai ser o que vai cobrir aí como se fosse o nosso carnaval, né? Sim, sim. E essa relação com o SESC é direta com a prefeitura? Direto com a prefeitura. Nós temos aqui na cidade a pessoa que representa, né, o SESC, que representa o Sindicato do Comércio, que traz bastante coisas para o município, que é a Aline Fidalgo também, que está aí trazendo esses eventos aqui para a cidade, que é muito importante. Nosso município com menores condições de estar investindo em eventos como esse, e é um evento que é muito bem estruturado. Pois é, e quem estará aqui nesse evento? Vamos aproveitar a Biquíni oportunidade. Cavadão, Celebrate, né? E banda LS Jack, que é uma banda que eu gosto bastante. São ótimos. O pessoal do Biquíni aí, eu já tive a oportunidade de entrevistá-los. Inclusive tem um amigo músico meu lá de Cordeiro, que toca sempre com o Biquíni Cavadão, ele é sempre convidado para tocar com a banda. Vale a pena então vir conferir. É agora? É hoje, amanhã, depois? Começa hoje, sexta, sim, sábado hoje, e domingo. A programação do final de semana inteiro. É uma banda, então o carnaval aqui vai ser rock and roll. É isso aí. Vai ser um carnaval diferenciado. Voltando aqui então com a nossa presidente Natália Braga aqui em Conceição de Macabu. Presidente, a gente sabe da importância, né, da harmonia entre os poderes, né? Especialmente o executivo e o legislativo. Como é que é a sua relação com o prefeito? Obras que estão acontecendo na cidade, obras importantes, né, que vai acontecer, já estão acontecendo aqui. A senhora pode me falar um pouco sobre essa relação sua com o executivo, como está essa relação, como estão as obras aqui no município? Pedro, nós estamos construindo uma relação de apoio, né, pelo município. Eu acho que o legislativo e o executivo têm que sempre ter o mesmo intuito, que é fortalecer a nossa cidade. A gente tenta aqui, eu como presidente da Câmara, tento fortalecer os vínculos e o elo com a prefeitura para que a gente possa estar conversando a mesma língua, mas sempre prezando as opiniões de todos os vereadores, sempre prezando a minha própria opinião, porque o que eu concordo que esteja certo, eu vou estar de acordo com o executivo, o que eu não concordo, a gente vai ter um diálogo e um debate em cima disso, e assim, a minha preocupação maior é prezar pelos interesses da população, tendo em vista que o governo estando a favor da população, eu estarei. E também nós temos aí, né, novas obras, como o senhor mencionou, que é algo que me orgulha muito, algo que foi assim sonhado pela cidade,
e que a gente tem uma estima de algo positivo. Nós temos uma dificuldade imensa ainda na saúde e através de muita batalha do Executivo, de estar indo buscar isso, esse investimento do Estado para a nossa cidade, é muito importante a gente ter essa construção desse novo hospital, o hospital de ponta, um hospital que eu creio que vai ser uma referência para outros municípios. E também a nossa praça municipal, que é algo que é o cartão de visita de toda a cidade, e a nossa não pode ser diferente, tem que ser algo mais diferenciado, com bastante paisagismo, com atratividades para crianças, para jovens, que é algo que a gente precisa. A gente precisa estar oferecendo coisas boas para as nossas crianças, para os nossos jovens e para toda a sociedade. Quando a senhora fala na praça, nas obras, a gente lembra também do turismo. Você falou de incrementar o turismo aqui, né? Sim, é muito importante. Nós passamos ali agora em Amorosa, né? Nós temos a nossa Cachoeira da Amorosa, que ela precisa muito ser valorizada. Nós temos aqui até um quadro aqui da nossa Amorosa, temos outro ali. Isso é muito importante. O que nós temos de beleza natural hoje é a nossa cachoeira. O acesso até a nossa cachoeira precisa ser algo facilitado para a população. É muito conhecido, muito falado. Exatamente, né? É muito famosa, mas o que nós temos que prezar? Facilitar o acesso das pessoas, atrair as pessoas. A Secretaria de Meio Ambiente também tem feito um trabalho em cima disso. E é o que acho que é importante. Nós não temos praia, nós temos a nossa cachoeira. Nós temos que preservar a nossa cachoeira, nós temos que dar um acesso maior. E também outras questões que estão sendo feitas na cidade, como o término de algumas obras que ficaram de uma gestão passada que está sendo feita agora. Isso para mim é muito importante. É a geração de emprego no momento que a gente está passando, né? Precisando demais, né? Dentro do turismo, da cultura, mais o que a senhora destacaria aqui para gente? Eu gosto muito de falar aqui sobre o apoio aos nossos cantores locais, nossos artistas locais que precisam eles precisam ter assim um engajamento maior por parte do município. A gente não pode estar fechando os olhos para eles. Nós temos muitas pessoas boas aqui na nossa cidade, então é algo que eu já tenho trabalhado e continuo fortalecendo esse debate. A gente precisa estar olhando para eles e de certa forma a cidade precisa sim ter algo mais. No meu sonho, até grande sonho, em termos aqui a nossa Maria Fumaça, que ainda eu ia falar sobre a Maria Fumaça. É uma aquisição de um morador da cidade, que eu acho que tem interesse também da gente estar expondo aqui na nossa cidade. E assim, a gente tem muita coisa assim que eu acredito que Macabu, além de modernizar, a gente pode pegar as características antigas, destacar a nossa usina. Eu tenho falado aqui, pegar aquele muro da usina ali e fazer o retrato através da arte do grafite. Para as pessoas terem uma memória do que foi a nossa usina, para quem está crescendo agora, quem está nascendo agora, que não sabe o que foi nossa usina, poder ter acesso a isso através de um painel visual. Isso é muito importante. Os festivais da canção, que eu já participei. Exatamente, inclusive. Esses eventos são que fazem as pessoas estarem mais próximas. Aí, né? Os festivais seriam... Eu sou amante da música, né? Eu gosto muito da música, então acho que a gente tem que estar sempre assim, prezando por isso. E eu gosto desses eventos que são assim, dos mais antigos também, que vem trazendo aquele modelo de música mais antigo, aquele mais aconchegante, e esses que estão tomando aí como sertanejo. Nós temos aqui na cidade DJs, temos assim, a gente tem como fazer essa mistura aí, que tem tudo para dar certo. A música brasileira é tudo isso, a nossa cultura é enorme. Exatamente. Agora a senhora falava também na questão da saúde, da construção aí do hospital, que é fundamental, e a gente vê muito em todos os lugares. Todos os candidatos a executivo, quando vai lá fazer o seu plano, falam, saúde e educação. Exatamente. É prioridade, né? Mas a gente vê pouca atitude, na verdade, nessa direção, né? A senhora estava falando sobre a saúde aqui, fala um pouco sobre a educação também. Qual a sua visão da saúde e da educação hoje aqui? A gente tem muito sempre a crescer, sempre a melhorar, né? Essa construção que eu digo, a gente está sempre buscando a melhoria. A gente ainda não alcançou certamente o que a cidade merece, e as pautas de saúde e educação, elas não devem ser prioridade somente no momento eleitoral. Eu, como vereadora, presidente da Câmara, a gente já fiz parte da Comissão de Saúde aqui, e a gente ainda consegue identificar algumas dificuldades. Mas o que importa é a gente estar sempre tentando correr atrás para melhorar. A gente ainda não alcançou de fato o que se deve ser alcançado e entregue para a população, para as nossas crianças, para as mães que hoje têm que ter filhos fora da nossa cidade, para todas essas transferências que a gente tem que ter nesse momento, mas que a gente tenha uma esperança, uma expectativa dessa construção que a gente está fazendo hoje com o Executivo, de estar chegando e alcançando
algo com certeza melhor. A gente tem todas as dificuldades, a gente sabe, conhece o sistema do SUS, que é, assim, para a gente muito importante, mas que tem as dificuldades de estar fazendo um atendimento de forma ampla, mas que a gente está aí a caminho de atingir algo melhor. E na educação, se fala muito hoje em creches, né? Exatamente. Essa necessidade das mães, né? Nós temos aí no município ainda, recentemente foi entregue uma creche lá em Macabuzinho, que era uma obra que estava parada, e temos na Vila Nova também mais uma obra que precisa, e a gente já teve uma reunião essa semana com o prefeito, entendendo a intenção dele de colocar também essa obra novamente em atividade para que ela possa atender a comunidade da Vila Nova. E assim, inauguração da creche na Bocaina também. Então são coisas que são importantes a gente estar inaugurando no governo para poder estar entregando à população, à sociedade, às mães, às crianças, uma educação melhor. Temos algumas falhas ainda, já são identificadas, houveram algumas trocas de secretarias e a gente estima sempre pelo acerto, né? E a gente agora está tentando trabalhar, eu principalmente tenho aí agendado reunião com as mães de autistas, que é muito importante a gente fazer essa integração dessas crianças na educação como um todo. E no que tange à terceira idade, o que a senhora pode falar para a gente? A terceira idade precisa ter um investimento maior. Eu tenho recebido aqui mensagens de senhoras que elas pedem aulas de dança, exercícios físicos. Isso para a gente é muito importante. Atividades. Externa, né? O que a pessoa com idade quer. Geralmente elas pedem muito pelos jovens, mas a gente precisa pensar nelas também. A gente precisa pensar na vida ativa delas em relação a ter uma atividade física, um momento de lazer, um encontro com os amigos. Isso é muito importante. Exatamente, alongar a terceira idade com qualidade. E no esporte? A gente estava vendo ali agora, Helênio foi jogador profissional, um grande jogador. Eu também brinquei de jogar futebol. Meu irmão, quando trabalhou em Triunfo, andou jogando aqui no Rio Branco. Isso é muito bom. No Rio Branco. E a gente passou ali, ainda falei, Helênio, olha lá o campo do Rio Branco ali. O Rio Branco, antigamente, acho que disputava o campeonato de Macaé, o campeonato de futebol de Macaé. Importante, enfim, né? Como é que está o esporte aqui? Tem algum poliesportivo? O que rola aqui? Salão, basquete, voleibol, futebol? O que nós temos? Handball? O que nós temos aqui? Bom, eu particularmente tive a oportunidade de estar tocando um projeto do Estado aqui em relação ao esporte e eu valorizo muito também a gente estar inserindo as mulheres nesses esportes, Com né? certeza. Colocando algo voltado para as mulheres. Hoje nós temos dança, que é algo que está atraindo mais de 70, 80 mulheres por aula, que isso é muito importante, parece que não, mas é um número significativo para Conceição de Macabu, na região central da cidade. Então, assim, eu acredito que a gente tem que estar alcançando mais os bairros, levando mais esporte para as crianças dentro dos próprios bairros, para a gente não estar fazendo um deslocamento muito grande e a criança entender o bairro como um ambiente bacana para ela estar vivendo. Temos aí alguns projetos na cidade que estão sendo implementados agora com a troca de secretaria. E eu não entendo de futebol, mas eu entendo da importância do futebol, não só do futebol que a gente fala aqui, que tem muitas outras modalidades, que eu entendo toda a importância desses esportes estarem sendo entregues aí para a nossa população. Inclusive por causa da tradição, né? Quando a gente fala, né, da tradição, a gente fala do esporte, da cultura, né? Intervalo, já voltamos. Tudo bem, voltando aqui então com Natália Braga, nossa presidente da Câmara Municipal de Conceição de Macabu. Natália, vamos falar um pouquinho da sua vida pessoal? Podemos falar? Podemos. Podemos? É o livro aberto, inclusive. Pode ficar à vontade, pode falar. Então, a minha vida pessoal, a gente sempre sou muito questionada sobre por que você quis se candidatar a vereadora tão nova. Eu abri mão de certas coisas que a gente se faz na juventude. Nova, se a senhora permite, o que é tão nova? Bom, aos 21 anos, né? A gente iniciou aqui, realmente. eu acredito que eu tenha sido a vereadora mais jovem da história da cidade, porque é o que eu sempre escuto, a vereadora mais jovem da história da cidade, aos 21 anos ingressando aí numa carreira política, que de certa forma foi algo que indiretamente a gente tem, né, no nosso passado, coisas que a gente nem sabe explicar. Muito novinha, criança ainda, eu falava na escola que
Tinha uma vereadora aqui que eu até apreciava muito e eu achava bacana ter uma vereadora aqui com aquele porte ali. E eu falava assim, olha mãe, eu quero... Teve na escola uma situação da professora tentar fazer com que as crianças entendessem como que era o modelo legislativo, como que se era eleito um vereador, como que se era eleito um prefeito. E aí naquele momento eu fui me candidatei a vereadora mirim na escola. E aí eu consegui atingir ali com 15 votos, né, de uma salinha, uma turminha pequena. Eu fui bem votada e consegui ser eleita vereadora mirim. Vocação mesmo. Isso na quarta série, imagina, em 2004. Então já era algo que estava dentro de mim e eu nem imaginava que seria algo realmente que pudesse acontecer futuramente. E aí aquela questão de sempre passar na rua, cumprimentar um, cumprimentar outro, ter aquele carinho com as pessoas. Algumas pessoas já começaram a me chamar de vereadora. Isso lá com 14, 15 anos. As pessoas já me cumprimentavam, vereadora, tudo bem? Essa menina tem tudo para ser vereadora, fala com todo mundo. E essa ideia do político legal, né? Que ainda não era a ideia do político com toda essa responsabilidade que eu tenho hoje. E ainda não tinha intenção, né, de ser vereadora, de me candidatar. Mas aí uma conversa com meu pai que a gente teve em relação à minha juventude. Eu trabalhava em Macaé, estudava em Macaé e querendo estar com vínculos aqui na minha cidade. E eu falei, pai, a minha cidade podia estar ofertando para o jovem mais condições, para a gente estar tendo que voltar aqui para a nossa cidade, a gente não ter que sair de Conceição de Macabu e tentar a vida fora. Aí ele falou, e por que você não se candidata a vereadora? Porque se você quer alguém que te represente tão bem, esse alguém pode ser você. E aí a gente ficava naquele impasse, vou, não vou, porque se eu entrar em alguma coisa, eu gosto de levar muito a sério. Então, no momento que eu decidi que eu tenho que levar a sério, eu tenho que lutar pela minha cidade para ter representatividade através de mim mesmo e levar para a nossa juventude, tentar trazer para a nossa cidade, assim como eu passei de 2018 até esse ano de 2022 lutando pelo transporte universitário para dar condição ao jovem de estudar e depois ele está exercendo sua profissão aqui na nossa cidade. E a gente foi vitorioso nessa luta, porque eu acho que só a luta muda a vida das pessoas. Não adianta a gente se acomodar e achar que alguém tem que fazer por nós. Então, essa luta, esse engajamento que eu dei em relação ao transporte universitário veio acontecer em 2022, que é algo que já realiza meu mandato e que eu me sinto marcada por isso. Então, assim, hoje a gente vê os jovens saindo da nossa cidade para irem buscar o estudo, para futuramente estarem exercendo suas profissões aqui dentro, já é um ganho muito grande. Fora outras questões que a gente luta aí, que é sobre a violência contra a mulher. Nós tivemos aí a perda da minha prima, né, que eu usei isso para me dar uma força, foi assassinada pelo parceiro, e aí a gente hoje tem a condição de estar lutando por outras mulheres. A Dandara, foi a Dandara, nós tivemos aí, fiz a criação da lei do dia 13 de setembro, que foi o dia da morte dela, para poder estar sempre relembrando a sociedade, que inclusive hoje eu recebi algumas denúncias e a gente não abre mão de estar entregando essa denúncia, fazendo o registro, independente de quem seja, o olhar nosso é para a defesa da mulher. Foi bom a senhora falar, né, nesse detalhe, porque a gente fala muito em vocação, né? Nesse caso, você tem todo o apoio da sua família, né? Os pais te apoiaram muito nessa empreitada, né? E como você acabou de contar a sua história, você é vocacionada para isso. Mas nós assistimos aí, na política nacional, muita gente começar bem na política e não terminar bem na política, né? A senhora que tem uma carreira enorme pela frente, né? A primeira presidente da Câmara Municipal de Conceição. Conceição é uma cidade relativamente nova, né? Sim. Se for comparar com a idade das outras cidades vizinhas aqui de Conceição de Macabu. Como a senhora encara esse futuro, né? Assim, com os pés no chão, não deixar que o poder suba a cabeça, né? Porque a gente tem visto muito isso. E os bons políticos são raros, eles são vocacionados. Não existe um excelente político se ele não tiver vocação para política. Com certeza não. Já pensou nisso? Olha, eu acho assim, quando você fala em relação à vocação, eu só fui descobrir isso realmente a partir do primeiro momento que eu entrei. Porque eu já comecei a sentir aquela coisa de público, que é uma coisa que eu gosto muito de trabalhar. Sempre gostei muito do trabalho do senhor, por exemplo, que é um trabalho de mídia, de estar em contato com as pessoas, de saber a opinião das pessoas. E isso é o que o meu trabalho hoje me permite fazer. É estar em contato com a população, é saber qual é o interesse dela, é saber quais são as dificuldades dela para estar aqui usando a minha voz
a favor, entende? Então, assim, é o que o trabalho do Senhor faz, é usar a voz para poder estar dando espaço para quem não tem espaço, não tem voz. E hoje a gente está aqui com essa missão, em primeiro lugar. E também é importante ressaltar aqui o que o senhor disse em relação à minha família, que é uma base muito forte, uma base que me colocou aqui. Não são políticos, eu sou a primeira política da minha família. Então, assim, é uma história totalmente diferente do que a gente está acostumado a ver. Com certeza. Pessoas que estão aqui na política hoje através de suas famílias, que eu também acho muito bacana isso, a pessoa seguir um legado que alguém da família deixou. Mas hoje eu sou essa pessoa que está construindo esse primeiro legado para deixar para futuros. Uma pergunta para a senhora, a questão do sentimento da sua família, com tudo isso que está acontecendo agora, né? Que esse apoio que eles te deram, esse sonho seu, essa vocação sua, como é esse relacionamento agora, esse sentimento familiar? Olha, em relação à presidência, eu estou aqui hoje com o apoio da minha família e o encorajamento deles, né? Sempre estiveram muito presentes em tudo. Desde o primeiro momento, desde que eu me candidatei. A minha primeira reunião mesmo foi com a minha família, na presença da minha avó Valci, dona Valci, muito conhecida, também muito comunicativa. Acho que eu herdei isso dela, uma mulher de muita coragem, sempre se colocou à frente de questões religiosas, sempre lutou muito pela sociedade religiosa, sempre se colocou muito à disposição também da sociedade macaboense. Então, assim, para mim é algo que é muito importante, a gente ter como referência alguém e essa pessoa está realmente dentro da sua família. Então eu tive aquele apoio ali daquele primeiro momento e a partir disso a gente caiu em campo todo mundo junto, para hoje a gente estar aqui representando nossa cidade. Sempre recebo muitas mensagens deles sobre como está o meu emocional diante de tantas coisas que a gente vem trabalhando, porque realmente é algo que a gente tem que estar fortalecido, né? A nossa mente tem que estar fortalecida para a gente atender bem as pessoas, para a gente conseguir atender bem com novos projetos, para a gente estar podendo ter novas criações. Então tudo tem que ser de dentro para fora. E esse de dentro para fora é sim com apoio muito forte da família. Meu pai, que é muito assim, uma pessoa que é muito comunicativa também, que me leva nos interiores da cidade, tem um conhecimento muito vasto, é chamado como Zé Geie, que foi o meu avô. Então assim, a gente faz questão de levantar as nossas raízes, das pessoas saberem quem são os nossos pais, quem são os nossos tios, porque é muito importante a conduta de uma família que eu tenho muito orgulho, né, de dizer que eu faço parte dessa família, que eu tenho uma conduta similar ao que eles me ensinaram. A minha mãe, que é um apoio ali de todo dia, né, aquele cuidado materno que não vai deixar de exigir nunca, a Aurizélia, que é lá do Espírito Santo, mas escolheu Conceição de Macabu para construir a família dela. Meus tios, que são muito conhecidos aí também do futebol, Binho e Beto, que são gêmeos, né, todo mundo conhece muito os gêmeos, né, Binho e Beto. Minha tia Maura, que foi cabeleireira, estão sempre junto comigo, estão sempre dando um suporte muito legal. É uma família, assim, com vários primos, meus primos também que caem em campo, o Elinho, que está sempre junto comigo na campanha, Jardel, meu irmão, eles pegam muito firmes. Aí a gente consegue entender, assim, são novos jovens também que estão se interessando pela política através de mim. Ou seja, é fundamental a família nesse processo todo. Fundamental, né? Demais, fundamental. A Dandara também, que veio a falecer desde o início, me incentivou muito. Foi até a primeira pessoa que falou: Natália, você está eleita. Agora você precisa participar dessa primeira reunião de Câmara também como assistente, não como vereadora ainda. Senta aqui, vamos lá assistir. E ela me trouxe aqui para essa primeira reunião de Câmara antes de estar como vereadora de fato empossada. E certamente marcou muito aqui a comunidade que aconteceu com a Dandara, né? Marcou muito, com certeza sim. Foi algo que a gente teve que trabalhar muito para colocar a pessoa, o assassino, na cadeia, e de lá para cá eu peguei essa dor e transformei em luta, porque o que aconteceu na minha família eu não quero que aconteça na família de mais ninguém. Então hoje mesmo eu tive aqui um registro de uma situação familiar onde o cara estaria agredindo a pessoa dentro de casa, já fiz a denúncia e assim é muito importante a gente estar correndo atrás sempre disso, se colocando à disposição, não só quem está vivendo a violência, mas todos nós, enquanto sociedade, não só eu como vereadora, o senhor, todas as pessoas que convivem na sociedade. É importantíssimo que a gente leve esse conhecimento realmente à polícia para que eles estejam tomando todas as providências necessárias. O primeiro passo somos nós mesmos que temos que dar com toda a coragem. Então a senhora diria que a Câmara está aberta a todas as mulheres,
Né? A gente sabe Exatamente. né? Através de mim, meu mandato, mesmo antes de presidência, a gente já tem desde 2017 trabalhando dessa maneira. Não foi o primeiro caso. Eu tenho recebido assim, sempre que acontece, as pessoas me têm como referência para estar pegando essa força, porque eu acho importante. Às vezes a pessoa não sabe para onde correr. E até mesmo a gente, como ser humano, a gente ainda está aprendendo como lidar com certas situações. Mas eu me deixo até como mulher, não só como vereadora, à disposição de estar apoiando outras mulheres num caso como esse. E em todos os outros casos também. Bom, então nós vamos aqui finalizar essa conversa. Um prazer enorme estar aqui com a presidente Natália Braga, da Câmara Municipal de Conceição de Macabu, a primeira mulher, muito importante. E gostaria de agradecer, você sempre foi muito solícita com a gente, sempre com muita atenção com a gente. Espero podermos continuarmos aí, né, com certeza, essas resenhas nossas aqui. Muito obrigado, tá? Olha, sempre, Pedro Paulo, um prazer imenso receber vocês aqui, seja através de um vídeo que vocês me solicitam. Para mim, esse trabalho de vocês é muito importante, a gente levar ao conhecimento das pessoas o que está sendo feito, né, através dos poderes. E é muito importante para mim, vocês sempre serão muito bem-vindos, tanto nessa casa quanto na minha casa, independente de onde a gente esteja, alcançando novos projetos. A gente vai fazer questão de estar passando para vocês aqui, para vocês levarem ao conhecimento do pessoal da Serra, do pessoal de Conceição de Macabu, da região dos Lagos. Isso é muito importante. Parabéns pelo trabalho de vocês. Muito obrigado. E já sabe que vai encarar uma grande, uma grande jornada daqui para frente. Com certeza. A gente não tem medo de desafios, né? Vocês correm aí com desafios e eu também. Então a gente vai seguindo. Um abraço. Um abraço. Obrigada.